Hoje nós vamos ver como utilizar o armazenamento em um cluster Kubernetes. Vamos entender um pouco sobre o Persistent Volume e o Persistent Volume Claim. Então vamos para o vídeo entender o que é isso e como funciona. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que o Volume, Persistent Volume, nada mais é do que uma representação no cluster Kubernetes de uma área de armazenamento que pode estar num disco, pode estar em um nó, pode estar em um repositório, um NFS, enfim, uma área de armazenamento. Então, o cluster Kubernetes representa essa área de armazenamento, essa área persistente, através desse conceito chamado de Persistent Volume. Então, na verdade, o Persistent Volume só é uma representação desse espaço, dessa área de armazenamento no cluster Kubernetes, certo? Então, entendendo isso, a gente entende que ele está vinculado a uma área de armazenamento. Ok? No entanto, o pod, ele não pode acessar uma área de armazenamento, ou seja, um PV, diretamente. Ele sempre precisa de um pedido antes. E olha só como funciona. O pod precisa, inicialmente, criar uma espécie de pedido. Então, ele solicita uma área de armazenamento. Essa solicitação é conhecida como Persistent Volume Claim, ou seja, um pedido de armazenamento. E aí, esse pedido que vai buscar aí sim, se existe uma área de armazenamento que satisfaça aquele pedido. Então, o pedido encontra, na verdade, o pedido diz algumas coisas. Olha só, preciso de tanto espaço, preciso de um determinado modo de acesso. E aí, o Persistent Volume Claim procura um PV. Ao achar esse PV, ele se vincula ao PV e aí sim o pod pode acessar e utilizar essa área de armazenamento. Tá bom? Então, olha só. Esse fluxo aqui que eu mostrei agora há pouco, né? No entanto, existem duas formas do cluster Kubernetes fornecer esse espaço de armazenamento, mais especificamente os PVs. A forma estática e a forma dinâmica. Então vamos ver cada uma delas. A forma estática nada mais é quando um administrador do cluster já cria previamente esses PVs. Ou seja, ele já cria esses espaços de armazenamento que mais para frente podem ser utilizados pelos pods. Então, um pod que deseja utilizar um desses espaços faz um pedido através do PVC e esse PVC vincula-se a um PV. Depois dessa vinculação, esse PV fica indisponível, obviamente, para outros que precisem utilizar. Outros PVs vão utilizando os PVs disponíveis. Até que um momento pode ser que não haja mais PVs disponíveis e aí esse pedido não pode ser atendido. Enquanto não for atendido, o pod não vai ser escalonado, ele vai ficar em estado pendente, tá bom? Mas essa forma estática é a forma mais simples, onde o administrador já provisiona de maneira fixa esses PVs. Mas é possível também ter o provisionamento dinâmico. No provisionamento dinâmico, os PVs são criados dinamicamente. Ou seja, ao ter um pedido, no caso um PVC, o cluster automaticamente cria um PV associado e realiza o bind, né? Ou seja, se vincula a essa área de armazenamento. Então, dinamicamente, são criadas as áreas de armazenamento. Dessa forma, fica um pouco mais flexível, porque novos PVs vão, de certa forma, criar novos PVCs, vão solicitar novos PVs que serão criados dinamicamente. Essa é uma forma mais moderna que as clouds utilizam, por ser muito mais flexível e não precisa que o administrador previamente crie. Mas é possível criar uma espécie de classe de armazenamento para controlar um pouco mais como essas PVs são criados, tá bom? Mas no provisionamento dinâmico, essa é a forma que funciona. Além disso, PVs eles têm diferentes modos de armazenamento, na verdade, diferentes modos de acesso. Esse é o termo correto, modos de acesso. Então, uma das formas é o read-write-once, ou seja, apenas um nó, olha só, é nó, pode fazer o mount com essa área de armazenamento para leitura e escrita. Se já tem um nó utilizando, ou seja, um nó do cluster, né? Utilizando essa área de armazenamento que vinculou-se, apenas ela pode fazer leitura e escrita. Uma outra, read-only many, ou seja, várias máquinas, vários nós do cluster
podem fazer acesso de leitura, né? Somente leitura desta região. E a gente tem o Read, Write, Many, onde vários nós podem fazer leitura e escrita nessa área, né, de armazenamento. E o Read, Write, Once Pod, que apenas um único pod pode ter permissão de leitura e escrita. Todos os outros aqui dizem respeito ao nó. Apenas Read, Write, Once Pod, que diz respeito ao pod, tá bom? Então, é um detalhezinho importante, mas isso varia um pouco de cloud para cloud, tem alguns nuances que acabam entrando aí. Se você faz a implantação do cluster em bare metal, isso também afeta a forma como essas flags funcionam. E dependendo da forma de armazenamento, pode ser que o Access Mode esteja ou não esteja disponível. Então a gente vai ver um pouco mais a fundo em outros vídeos sobre isso. Agora eu queria, na verdade, mostrar um pouco na prática como realizar o uso desses PVs. Eu já tenho um cluster aqui criado no Google Cloud. Se você ainda não sabe criar um cluster, é bem simples, é só vir aqui em Kubernetes Engine, Clusters, seguir o passo a passo e criar um cluster no modo Autopilot, ou seja, gerenciado automaticamente pelo Google. Então fica bem mais simples de gerenciar. Então já tenho esse cluster aqui criado. O primeiro passo para a gente criar a parte de armazenamento é criar essa área de armazenamento. No caso, no Google Cloud, essa área de armazenamento é criada aqui em Computer Engine Discos. Então eu preciso, de certa forma, criar um disco onde será armazenado esses dados, né? Onde serão armazenados esses dados. Então eu posso criar esse disco aqui pela interface gráfica, não tem problema, tá? É uma forma de criar, mas para ser até mais ágil, a gente pode criar pela linha de comando. Olha só, eu vou mostrar aqui a linha de comando que a gente vai criar. Eu já estou conectado aqui ao cluster, aqui embaixo, olha só. Aqui. E olha só, é gcloud, compute, disk, create. Vou criar um disco de nome GKE-PD com 10 GB do tipo balanceado. Balanceado tem a ver com o tipo do disco, se é um HD, um SSD, e o balanceado, de certa forma, é um compromisso entre desempenho e preço, né? E aqui é a zona. Então, vou criar esse disco. Primeiro, preciso ter esse disco. Ao criar esse disco aqui, ele vai, de certa forma, criar um disco aqui nessa área. Vamos ver aqui. Aqui, ó, já criou, né, o GKE-PD de Persistent Disk. Até aqui não tem nada com Kubernetes. Criou um disco na cloud, ok? Mas eu preciso agora criar um PV que represente esse disco no cluster. E isso é o PV. Então, eu vou criar aqui estaticamente um PV. Para isso, eu estou aqui com o VS Code aberto. E olha só como é o PV. Eu preciso criar do kind Persistent Volume. O nome, você dá o nome que quiser. A capacidade, no caso, estou colocando 10 GB. E o tipo de acesso, porque eu estou criando esse PV, é Read, Write, Once Pod. Ou seja, apenas um pod pode acessar esse PV, certo? Se já tem um pod utilizando, outro pod não conseguirá utilizá-lo. E aí, esse PV vai estar associado, olha só, ao Persistent Disk do GCE, do Google Cloud Engine, né? No caso, com o PD name GKE-PD, ou seja, isso aqui é o nome do meu Persistent Disk. E vou pedir para ele formatar em ext4, formatação Linux. E o Storage Class Name, por enquanto vazio, mas para frente a gente vai ver. Isso aqui tem mais a ver com provisionamento dinâmico. Nesse caso, a gente quer criar estaticamente. Tendo esse arquivo, vou até aumentar para ficar mais fácil de ver. Esse arquivo aqui do PV, eu vou criar aqui no cluster. Eu vou criar aqui para facilitar. Olha aqui embaixo, kubectl, apply, ctl, apply, -f, gke-pv, yml. YML, isso. E olha só, ele acabou de criar e aqui em cima eu estou mostrando os PVs. Perceba que ele acabou de criar esse PV e está disponível. E aqui o tipo de Access Mode Read, Write, Once Pod. Capacidade 10 GB. Ou seja, está disponível por quê? Porque não tem nenhum pod ainda alocado, nenhum PVC, nenhum claim, né? Nenhum claim que está vinculado a esse PV. Então agora, o que é que eu posso fazer? Eu posso criar um pedido, certo? Esse pedido pode ser criado através de um Persistent Volume Claim, e esse pedido eu peço um PV, ou seja, eu peço uma área de armazenamento com esse modo de acesso, também o Read, Write, Once Pod. Eu estou pedindo só 1 GB, ele vai pesquisar se existe um PV que atenda meu pedido.
Se existir, ele vai vincular o PV que atende a um determinado PV que atende ao meu pedido, certo? E mais para frente eu vou vincular, eu vou, de certa forma, utilizar num pod. Mas por enquanto vamos só aqui criar esse pedido. Eu posso criar esse pedido no cluster. Vou aqui novamente, aqui embaixo, kubectl, posso aplicar "-f gske pvc.yml". E ele criou no cluster. E olha só, depois que ele criou, apareceu aqui o status de bound. Ou seja, ele não está mais disponível. Por quê? Porque esse PV agora está sendo vinculado àquele PVC. Ou seja, o PVC se vinculou a esse PV que estava livre, né? E aí, olha só, eu posso até clicar aqui PVC para ver os pedidos de PVC. Ele mostra que tem um PVC com esse nome, com capacidade de 10 GB, que já está vinculado a um PV. Mas ainda assim, esse PVC não está sendo utilizado por ninguém. E aí que tá. A gente vai criar agora um pod para utilizar esse PVC e daí utilizar essa área de armazenamento. Para isso, eu criei aqui ó, um pod, na verdade um deployment que vai alocar, né, criar pods nesse meu cluster do tipo deployment. Apenas uma réplica inicialmente, só vai ter uma réplica. Eu coloquei aqui uma imagem do BuzzyBox, que é um utilitário do Linux bem básico. Olha só o que eu fiz aqui. Eu vou montar a área /data, certo? E vincular isso ao volume chamado storage, né? Ou seja, a área /data desse container vai estar vinculada a esse volume storage, que mais aqui embaixo, olha só, esse volume storage está associado ao pedido de nome GKE PVC. Ou seja, eu vou utilizar esse pedido para armazenar essa área. Como esse pedido já está vinculado a um PV, a gente vai conseguir armazenar naquele PV, que por sinal vai acabar naquele disco que a gente criou inicialmente. Então, é assim que funciona o fluxo, tá? E aqui só para testar, eu estou fazendo a execução de um comando que imprime num arquivo, ó, /data hello, esse conteúdo, só para mostrar que esse arquivo vai ser criado naquela área de armazenamento que a gente criou inicialmente. Então, o primeiro passo é esse. Então, eu vou subir isso no cluster. Aqui fica melhor. kubectl apply "-f gke dp", né, que é o nome do arquivo que eu criei. Agora aqui, gente, aqui na verdade eu vou botar pod para a gente ver os pods. E ó, por enquanto eu tenho um pod que está sendo criado nesse momento, container created, e ele já está running. Se ele já está running, eu posso até apertar aqui o D de describe, para a gente ver um pouquinho mais aqui os detalhes dos eventos. Ele mostra um pouco mais para a gente do que aconteceu. E olha só, é aqui de baixo para cima, né? Então, não, na verdade é de cima para baixo. Ele criou, opa, apertei aqui sem querer, deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Acabei fechando aqui. Pronto. Eu vou voltar aqui no pod. Agora describe, ok. Lá embaixo, olha só, ele fez o attach volume ao persistent volume GKE PV. Então, ele está usando essa área de armazenamento. Então, a gente pode ter certeza que ele está usando essa área e, por isso, deu tudo certo. A gente vai estar utilizando os dados e os dados vão estar salvos no disco aqui. Agora, o que acontece se a gente escalar esse deployment? Bem, se eu escalar esse deployment, olha só o que vai acontecer. Eu vou voltar aqui para o deployment, DP para entrar no deployment, e vou apertar S para escalar, e vou colocar aqui 2 réplicas. Vamos tentar entender o que vai acontecer. Pronto, estou pedindo para escalar, vamos olhar aqui os pods, e olha só, o segundo pod ele ficou pendente. Por que ele ficou pendente? Porque ele tem o mesmo pedido, né? O mesmo PVC, sem que o PVC não tenha um PV livres. Por que não tenho nenhum PV livre? Porque o único PV que eu tenho já está em uso. Então, enquanto eu não disponibilizar mais um PV aqui para o cluster, eu vou ter dificuldade na verdade, esse pod não vai subir. Enquanto esse PV não for criado, na verdade, esse pod não vai subir. Então, é por isso que existe o provisionamento dinâmico.
Então vamos ver agora como fazer, como realizar o provisionamento dinâmico para não ter que criar os PVs manualmente, né? Ainda mais no ambiente de cloud, isso aqui é extremamente útil. Então o primeiro passo para criar um provisionamento dinâmico é criar um storage class nosso, tá? Então o primeiro conceito que eu preciso criar num cluster Kubernetes é esse storage class. Então vamos ver como é que cria um storage class. Aqui, olha só, eu tenho esse arquivo SC, que representa um storage class, o kind é storage class. O nome, você pode dar o nome que você quiser, é esse storage class. Nesse caso, eu escolhi Balanced. O provisionador é, no caso, do Google Cloud. Né? E o type PD Balanced significa que eu vou usar o disco balanceado. Né? Nem tão lento quanto um HD, nem tão rápido quanto o SSD, mas também que tem um preço ali mais intermediário. Você pode usar aqui o SSD ou o HDD, né? HDD. Mas, nesse caso, eu vou usar o Balanced por ser um tipo que tem um compromisso melhor entre desempenho e preço. Não vou usar replicação, tá? Esse é o Storage Class padrão. Então, primeiro eu preciso criar esse Storage Class no cluster. Isso é feito pelo administrador do cluster. Então, vamos criar esse Storage Class. Vou aplicar aqui no cluster. Aqui a gente ainda tem o pod pendente. kubectl, apply -f, sc, ok. Vou pegar aqui o comando. kubectl. 2 L's, errei novamente. Vamos lá. Agora sim. Então agora eu criei um storage class. Na verdade já tinha até criado, mas enfim, está criado aqui o storage class. Posso até tentar enxergar aqui. Tem alguns outros storage class que já trazem por default aqui no cluster. Mas nesse caso eu vou criar esse storage class chamado Balanced. E aí, qual é a graça agora? A graça é que os PVs sejam criados dinamicamente. Consequentemente, o disco também criado dinamicamente. Então, mas para isso, eu preciso agora criar um PVC, né? Um Persistent Volume Claim. Então, vamos criar aqui um arquivo para representar esse PVC. PVC dynamic.yml. É o nome que eu dei. Eu tenho aqui já um modelo, mas não tem segredo. É o kind Persistent Volume Claim. O nome que eu dei, ó, Dynamic PVC. Também estou usando Read Write Once Pod, ou seja, apenas um pod pode utilizar por vez. E 10 GB. E aqui, olha só, a diferença está aqui. Storage Class, Balanced. Estou informando que vou usar o Storage Class do tipo Balanced. Para quê? Para quando ele for criar o PV, respeitar as informações estabelecidas no Storage Class. No caso, o tipo de disco que eu escolhi, que é aquele Balanced. Então, esse é o Storage Class, na verdade, o PVC que eu quero criar. Então, vamos criar esse PVC no cluster. Aqui vou antes remover esses aqui no DP, ó, posso remover esse deployment, só para a gente começar do zero aqui. E aqui embaixo, kubectl, apply -f, PVC dynamic. Vamos criar esse PVC. Criei o PVC. Então, vou olhar aqui, ó, 2 pontos PVC, para a gente ver o PVC. E eu tenho agora o Dynamic PVC. E olha só, ele se vinculou a um volume. Eu não criei esse volume. Ele criou esse volume automaticamente e já se vinculou a ele. A gente pode até ver isso aqui no 2 pontos PV, para ver os Persistent Volume. E a gente vê, olha só, que eu tenho um volume que foi criado dinamicamente, certo? Esse volume foi criado dinamicamente. E se a gente entrar lá na cloud, vou até dar um F5 aqui, a gente vai ver que ele criou um disco dinamicamente. Só em ter criado o Storage Class, tudo isso, essa mágica toda, acabou acontecendo. Então, eu tenho aqui um disco sendo criado dinamicamente. Se o disco está sendo criado dinamicamente, maravilha. Então, ele está sendo criado dinamicamente. Eu posso agora, olha só, aqui no meu, criar o meu pod, né? Vou criar aqui um novo pod, novo arquivo. Vou botar aqui GKE, chama de GKE, DP Dynamic, vou botar assim, YML. E olha só, aqui vai ser quase igual ao anterior, que a gente já tem aqui. Vamos pegar aqui, quase igual a esse. Vai mudar só. Olha só, aqui, trazendo para cá. Mesma coisa do anterior.
A mudança vai ser aqui, que o claim name não vai ser mais esse, vai ser o que a gente criou agora, que é o PVC Dynamic. Eu vou até copiar o Dynamic PVC, esse é o textinho. Então, vamos aqui no Dynamic e vamos escolher esse claim. Então, como eu estou pedindo através desse claim, que já se vincula a um pod dinamicamente, eu não preciso, de certa forma, vincular-me estaticamente. Então, vamos agora aplicar essa configuração no cluster, aqui embaixo, kubectl, apply, -f, GKE, dp, dynamic YAML. Criou. Vamos agora dar uma olhadinha nos pods. Ó, tá criando esse container. Vamos esperar um pouquinho para ele iniciar. Já está running. Então, esse pod, de certa forma, está utilizando aquele PV criado dinamicamente. Então, vamos olhar aqui um pouquinho mais a fundo e vamos tentar escalar esse daqui para 2 ou para 3 réplicas. Vou colocar 3 réplicas e vamos observar o que acontece. Vou aqui acessar os pods. Então, apenas o primeiro pod conseguiu utilizar o espaço, os outros ficaram ainda assim pendentes. Isso ocorre porque a gente utilizou o Access Mode Read Write Once Pod, ou seja, apenas um pod pode utilizar aquela área, né? Um outro pod não consegue criar. Então, como é o mesmo PVC, todos três, ainda assim é o mesmo PVC, todos três estão associados ao mesmo, tentando se associar ao mesmo PV, mas só pode um por vez. Então, olha só o que é que a gente pode fazer. A gente poderia criar um PVC, não mais desse tipo Read Write Once Pod, mas só Read Write Once, que tem uma diferença. Read Write Once tem a ver com apenas um nó pode alocar esse espaço e não um único pod. É um detalhezinho interessante, mas vamos ver o que é que isso traz na prática. Eu vou aqui alterar esse arquivo. Eu vou até criar uma cópia para ficar mais fácil. Esse persistent volume claim. Vou criar uma cópia. E olha só, vou mudar o nome do arquivo para colocar aqui read write once. Então vamos alterar aqui o nome dele, o nome desse persistent volume claim. Vou chamar GKE PVC. Vou botar um sufixo read write once. Esse é importante, esse nome. Aqui no storage class a gente já sabe que é balanced. Ok. Aqui eu vou tirar o pod. Ok, tudo certo. Então, o claim é isso. O claim criado, vamos agora mexer no próprio deployment. Então, eu já tenho esse deployment dinâmico, eu vou criar uma cópia dele. Aqui também vou botar um sufixo read write once. E olha só, alguns detalhes aqui. Vou mudar o nome aqui do deployment para diferenciar. Botar o read write once aqui também. Lá embaixo, tem aqui, olha só, o claim name. Não é esse claim name que eu quero, é o claim name que a gente acabou de criar aqui no PVC RW, essa aqui, né? GKE PVC RWO. Esse é o claim que eu quero criar. Então, ali eu vou colocar esse claim name. Perfeito, o claim name já foi associado. Então, esse deployment vai solicitar esse claim. Esse claim é dinâmico, tem um storage class, vai criar um PV associado. Ok? E vamos ver o que acontece quando eu escalo. Então, vamos aqui. Vamos agora acessar aqui. Vou primeiro aplicar o PVC. Apply. -f, GKE. Vamos pegar aqui. Vai ser o PV. Esse aqui, PVC-RWO. Pronto, foi criado. Aqui em cima, eu vou dar os 2 pontos PVC para a gente ver. E olha só, esse aqui foi o que a gente criou agora, ele já se vinculou a um novo PV que foi criado dinamicamente. A gente pode até ver esse volume aqui, apertando 2 pontos PV, a gente vai ver que vai ter um volume que foi criado, aqui a gente vê pelo claim, ó, que é com esse sufixo RWO, foi criado dinamicamente. Então, se foi criado aqui, também foi criado aqui, né? Dinamicamente, a gente vai ter um disco criado dinamicamente. Até aí, tudo bem, tá aqui esse disco aqui, ó, criado dinamicamente. Se você pegar esse nome aqui, vai bater com esse aqui, ó, final D8, final D8. Ok, então até aí tudo bem. Agora vamos aplicar
o pod. Vou até voltar aqui para ver o pod. Ó, aqui, né? Mas vamos ver aqui. kubectl, apply, -f. E aí agora eu vou aplicar a configuração do DP Dynamic RWO para criar os nossos pods. Olha, foi criado. E olha só, esse pod aqui, ó, com esse sufixo, está sendo criado agora no mesmo nó, porque o cluster é autopilot, ele vai gerenciando os nós à medida que precisa, e ele já está running. Até aí, tudo bem. Vamos acessar o deployment, .dp, e olha só, aqui eu vou apertar S de scale e vou colocar 3 réplicas também. Vamos dar uma olhadinha no que vai acontecer. Vou voltar aqui para entender cada uma delas. Só aumentar aqui para ficar melhor. E olha só, eu já tenho essa daqui funcionando, essa aqui funcionando, essa daqui ainda está pendente, ok? Mas subiram 2 réplicas e as duas estão usando o mesmo PV. Estão usando o mesmo PV. E essa daqui ficou pendente. Para provar que elas estão usando o mesmo PV, como elas estão associadas ao mesmo PVC, né, que está associada a um único PV, elas só podem estar usando o mesmo PV. Isso é possível porque o Access Mode é Read Write Once e não Once Pod. Como é Once, significa que apenas um nó pode mapear, montar esse PVC, né? Mas veja aqui o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui, vamos ver aqui, ele ficou terminando, vou até ver o que aconteceu aqui. Ele está fazendo um reescalonamento, mas tudo bem. Então, o que acontece aqui é que não há uma garantia forte que esses pods vão utilizar, porque depende em que nó ele sobe. Isso não, na prática, isso não fica tão legal, né? Não é o ideal utilizar esse tipo de acesso quando a gente quer compartilhar uma área com múltiplos pods. Existe o Read, Write, Many, mas nem todos os tipos de discos são compatíveis com isso. No caso, no Google Cloud, o Disk Storage não é compatível e precisa utilizar o File Storage, que é uma outra metodologia de armazenamento. Mas aí dá para vocês terem ideia de como isso funciona aqui na prática. E olha só, ele está aqui tentando escalar. Mas fica aqui a lição, né, que quando a gente quer uma área de armazenamento para cada pod individualizada, isso é muito útil, por exemplo, a banco de dados, ou Postgres, ou Mongo, onde você precisa de cada réplica com sua área de dados independente. Você vê que o deployment não resolve para a gente sozinho. A gente precisa de uma outra estrutura, que são os stateful set. Mas isso aí vai ficar para uma próxima aula, para a gente entender como a gente pode criar o PVC dinamicamente. Porque o PVC sendo criado dinamicamente, eu vou criar o PV dinamicamente e o disco dinamicamente. E aí eu consigo alocar para cada pod uma área de dados dedicada. Ok? Então, era isso que eu tinha para mostrar. Se você gostou desse conteúdo, clique, compartilha, se inscreve no canal, que vai ter muita coisa boa vindo por aí. Eu fico por aqui. Até mais.